Amém, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, hoje e sempre. E podem se assentar. Hoje é uma das primeiras vezes que eu me deparo com um dos textos que dificilmente eu escolheria para pregar. Tem uma consequência de você escolher pregar um livro na sequência, né? Você é obrigado a lidar com os textos difíceis. E hoje é um deles, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Mateus, nesse trecho que a gente chama de Sermão do Monte. E esse trecho que nós vamos pegar hoje ele é muito desafiador, né? Vocês vão ver que nas pregações futuras que a gente vai fazer, a maioria dos mandamentos que virão, né, no Sermão do Monte, eles são muito diretos, né? São mandamentos claros, práticos, relativamente até fáceis de entender. Mas essa passagem que nós vamos estudar hoje, ela pede da gente um entendimento de um pouco da cultura judaica, né? Isso já deixa a coisa assim um pouquinho mais complexa, né? Pede que a gente entenda um pouquinho de qual era o papel da lei de Moisés para a cultura judaica, na vida dos judeus, e como os líderes religiosos da época tratavam a lei de Moisés, né? Então tudo isso eu vou tentar trazer para os irmãos nessa manhã, para que possa ajudar a gente na compreensão desse trecho das Escrituras que nós vamos estudar hoje, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 até o versículo 20. Livro de Mateus, capítulo 5, no verso 17 até o versículo 20. Vamos ficar de pé para a gente ler juntos? Amém. Vamos ler juntos aqui, como está na tela? 1, 2, 3 e já. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Amém. Pai amado e querido, bendito seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, por essa manhã, muito obrigado por essa oportunidade, por esse tempo que o Senhor preparou para podermos estar aqui reunidos no teu nome, como igreja, como teu povo, como pessoas sedentas, Pai, da tua palavra, carentes da tua glória, da tua presença nos nossos corações, meu Senhor. Pedimos a Ti que, por tua misericórdia e graça, fale conosco, Pai, pela ação do teu Espírito Santo, nos dê clareza, nos dê entendimento, Senhor. Diante dos textos fáceis, nós dependemos do Senhor e dos difíceis também, meu Senhor. Por isso pedimos a Ti que tire toda barreira que se encontra no nosso coração nessa manhã, toda distração, todo assunto que pode estar tomando nossa mente, Deus, que possamos estar com nossa atenção totalmente voltada para o Senhor, que o Senhor possa, por tua misericórdia e graça, falar conosco nessa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, vamos analisar aí cuidadosamente, versículo por versículo desse trecho que a gente leu, para tentar não deixar nenhuma dúvida aí no coração de vocês acerca do que Jesus está querendo nos ensinar. Por isso eu peço que os irmãos fiquem bem atentos, né? Fiquem comigo aqui na pregação, né? Prestem atenção em tudo aquilo que nós iremos conversar, para ninguém ficar para trás, né? Porque se você às vezes se perder, por ser um texto desafiador, às vezes você pode ficar aí boiando, né? E achar que Deus não está querendo falar com você nessa manhã, mas Ele sempre quer. Então, seja com sua mente e seu coração aqui nesse momento de reflexão. Primeiro vamos analisar o versículo 17. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés e os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. É como Jesus começa esse trecho que nós lemos hoje. Só por esses poucos capítulos aí que nós já estudamos no livro de Mateus, fora outras passagens que com certeza vocês já ouviram falar em outros momentos, né, outros textos das Escrituras, dá para perceber muito claramente que Jesus tinha um modo muito particular de transmitir sua mensagem, né?
Jesus não ensinava igual todo mundo ensinava, né? A forma como ele transmitia seus ensinamentos, transmitia sua mensagem, se destacava das outras pessoas que também diziam estar ensinando ali a palavra de Deus. Jesus possuía, e ainda possui, né, porque ele está vivo, uma autoridade diferente da autoridade de qualquer outra pessoa, que ele sempre mostrava possuir um conhecimento superior ao de qualquer outro líder religioso ali da época, deixando até esses líderes que viviam de estudar a palavra de Deus, muitas vezes sem palavras. A forma como Jesus tratava com eles, como Jesus argumentava com eles, como Jesus ensinava, muitas vezes deixava os especialistas na palavra de Deus, sem ter o que falar, sem ter o que argumentar. E tudo isso, certamente, toda essa forma como Jesus trazia os seus ensinamentos, fez com que alguns judeus que existiam lá na época, pensassem que Jesus veio para iniciar uma revolução e derrubar de uma vez por todas toda a base religiosa dos judeus. Chegar assim e falar: olha, tudo isso que vocês sabem até agora não serve mais para nada. Eu vou ensinar vocês aqui o que é a religião de verdade, né? Vou ensinar vocês quem é Deus de verdade, como é conhecer e andar com o Senhor de verdade. Era isso que muitas pessoas pensavam, porque Jesus ensinava de uma forma diferente da que todo mundo ensinava. Então isso gerou a esperança no coração de alguns que Jesus iria transformar em ruínas toda a crença construída na mente do povo de Israel ao longo de tantos séculos, para então estabelecer uma nova religião diferente do judaísmo, que era o que todo mundo conhecia naquela época. Então muitas pessoas, ao se depararem com a novidade do ensino de Jesus, já se empolgaram achando que ele iria descartar a crença antiga, todo o legado deixado pelos patriarcas e pelos profetas de Israel, e lançar uma moda nova, né? Lançar uma crença nova. E muitas vezes é isso que nós fazemos também, não é? Quando a gente vê uma novidade, vê algo diferente que a gente nunca tinha ouvido antes, rapidamente a gente despreza tudo que a gente já ouviu até aqui, né? Fala assim: agora sim, agora chegou a revelação verdadeira para mim. E a gente descarta tudo que já aprendemos, tudo que já ouvimos, deixamos para trás e nos apegamos só com o que a gente acha que é novo, né? Então esse sentimento que nós temos muitas vezes de estar sempre querendo uma novidade, sempre querendo uma revelação nova, sempre querendo uma experiência nova, traz esse risco para nós, de abandonar aquilo de bom que Deus já fez na nossa vida até agora, né? De não honrar o legado de tudo aquilo que Deus operou através de tantas pessoas na gente. Mas não foi isso que Jesus disse que veio fazer: descartar o velho e estabelecer o novo. Jesus, pelo contrário, disse que muita gente não queria ouvir. Ele deixou logo claro que ele não veio para cancelar a lei. Eu não vim para abolir a lei, cancelar a lei, porque abolir, se tornar inútil, jogar fora, né? Fazer cair por terra. Mas primeiro, para a gente entender isso, a gente precisa entender o que é a lei. O que é essa lei que Jesus está se referindo aí nesse texto? Os judeus, eles entendiam essa palavra lei, eles usavam essa palavra lei de formas diferentes, né? A mesma palavra servia para alguns significados diferentes. Eles muitas vezes usavam a palavra lei para se referir somente aos 10 mandamentos. Sabe aqueles 10 mandamentos que Moisés recebeu na tábua de pedra lá no Monte Sinai? Não sei se os irmãos conhecem esse texto, né? Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus conduziu eles para fora do Egito e levou eles pelo deserto, e em algum momento dessa caminhada no deserto, Moisés, que era o líder do povo naquela época, subiu a um monte chamado Monte Sinai, e ali Deus entregou para ele uma tábua de pedra, e nessa tábua escrita 10 leis. Apesar de muitas outras leis também Deus ter dito a Moisés, né? Mas escrito mesmo eram só os 10 mandamentos. Então, muitas vezes os judeus usavam a palavra lei para se referir só a esses 10 mandamentos, né? O que diz a lei? O que dizem os 10 mandamentos? É um dos significados. Outras vezes eles se referiam, usavam essa palavra lei para se referir a tudo que Moisés escreveu, né? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros, né? Que a gente chama de Pentateuco em português, mas os judeus, eles têm uma palavra em hebraico para chamar esses 5 livros, eles chamam de Torá. Torá é talvez uma das principais porções da Bíblia para os judeus. A base da religião judaica, ela é fundada na lei de Moisés. Então, para eles, a Torá, tipo assim, é o supra-sumo. Sabe aquele seu versículo favorito? Aquele seu texto favorito que você deixa aberto na Bíblia da sala, na Bíblia do carro, que você compartilha no WhatsApp, deixa no status lá do WhatsApp. Para os judeus é a Torá, né? Esses 5 livros para eles é o supra-sumo da palavra de Deus, aquilo que há de mais importante. Então muitas vezes quando eles falavam a lei, eles estavam se referindo ao Pentateuco, né? A esses 5 primeiros livros.
Mas também eles usavam a palavra lei para se referir às vezes a todos os livros do Antigo Testamento, né? De Gênesis até Malaquias, que é o primeiro e o último livro do Antigo Testamento. Às vezes eles usavam essa palavra lei para se referir a todos esses livros que hoje estão para nós no Antigo Testamento, né? Mas na época de Jesus, o Antigo Testamento era toda a Bíblia. Não existia ainda o Novo Testamento, né? Não existia ainda o livro de Mateus, Marcos, João, Lucas, Atos, Romanos, todos esses que nós temos aí, de Mateus para frente, ainda não foram escritos nessa época. Então a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, na época de Jesus Cristo, era só o Antigo Testamento. Era a Bíblia que eles tinham naquela época, e lei muitas vezes era usada para se referir ao Antigo Testamento por inteiro. Mas ainda um quarto significado. Muitas vezes eles usavam a palavra lei para se referir aos ensinamentos dos líderes religiosos judeus. Eles pegavam os líderes religiosos, né, os escribas, os fariseus, os rabinos, todos eles são títulos, são papéis, digamos assim, que existem na religião judaica, né? São aqueles que dão a direção ali aos judeus, que ensinam a palavra de Deus para eles. Eles, lendo a palavra de Deus, lendo o Antigo Testamento, muitas vezes interpretavam que dali existiam outros mandamentos. Então, eles liam uma ordem de Deus e em cima dessa ordem eles criavam outra. Ou seja, já existiam mandamentos, ordenanças, e eles ainda acrescentaram outras mais. Então, muitas vezes, quando os judeus falavam lei, eles também estavam se referindo a esses ensinamentos que foram criados pelos homens, criados por esses líderes religiosos. Então, quando a gente lê Jesus falando, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, rapidamente a gente pode pensar que Jesus estava se referindo aos mandamentos contidos nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas Jesus não disse que ele não veio abolir apenas a lei de Moisés. Ele disse, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés e o quê? Os escritos dos profetas. Sabe por que esse acréscimo é importante? Porque Moisés escreveu os primeiros 5 livros. E os profetas escreveram os últimos livros do Antigo Testamento. Então, toda vez que você ler na Bíblia, toda vez que você ouvir alguém falar assim, Moisés e os profetas, ou a lei de Moisés e os escritos dos profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento por inteiro. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês que estão esperando que eu vim derrubar tudo que já existe até aqui e estabelecer algo que é novo, saibam que não foi isso que eu vim fazer. Eu não vim cancelar o Antigo Testamento. Eu não vim transformar o Antigo Testamento em alguma coisa inútil. Eu não vim abolir, não vim suspender, não vim tirar a sua utilidade. Essa parte da Bíblia que estava se referindo ao Antigo Testamento, né, como eu falei, era toda a Bíblia para o povo daquela época. Jesus disse que não veio descartar, porque ela é cheia de advertências. No Antigo Testamento há muitas advertências de Deus para o seu povo. No Antigo Testamento tem muitas promessas de Deus para o seu povo, tem muitas profecias que Deus disse que se cumpririam, que Deus disse que iriam acontecer, mostrando ali que Ele não ia abandonar o seu povo ao seu próprio pecado, que Ele não ia simplesmente largar eles sozinhos para viver da forma como eles queriam. Pelo contrário, Jesus disse que Ele veio cumprir tudo isso. Eu não vim abolir essas coisas, eu vim cumprir, eu vim satisfazer, eu vim tornar essas coisas concluídas, completas. Inclusive, essa palavra, quando ele diz eu vim, essa palavra vim dá claramente uma ideia de que era a sua missão. Sabe quando você é chamado para ajudar alguém, você fala assim, não, eu vim aqui lhe ajudar, né? Você diz que eu vim, é porque você chegou ali com uma missão, né? Eu vim aqui para resolver, vim aqui para lhe ajudar, vim aqui para lhe socorrer. Você veio com uma missão, veio com um objetivo. Então, Jesus, quando disse que eu vim cumprir, está dizendo que fazia parte do propósito para o qual Ele veio ao mundo, satisfazer, cumprir tudo aquilo que os livros do Antigo Testamento diziam. Ou seja, Jesus é o cumprimento de toda advertência. Jesus é o cumprimento de toda profecia, de toda lei, de toda promessa que foi feita nos livros do Antigo Testamento. Com isso, meus irmãos, nós entendemos que não existe contradição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele nos traz a revelação da lei e dos profetas que caracterizam a Antiga Aliança, e o Novo Testamento nos revela Jesus e o Evangelho, que são a base da nova aliança entre Deus e os homens. Por isso, nossa Bíblia ela tem 2 partes, né? Nossa Bíblia não é feita só de Novo Testamento. Por que o Antigo Testamento faz parte da nossa Bíblia?
porque ele é importante para nós. Nós não podemos viver, conhecer a Deus, nos relacionar com Ele, ter uma fé madura, só baseado no Antigo Testamento. Quem vive com isso são os judeus. Os judeus até hoje não consideram o Novo Testamento. Eles acham que são escritos humanos, simplesmente, né? Que não são inspirados por Deus. Eles vivem só com aquilo que está ali, de Gênesis até Malaquias. E perderam, não creem, a cereja do bolo. O cumprimento de tudo aquilo que eles leram no Antigo Testamento, que está no Novo, eles descartaram. Mas ao mesmo tempo também, nós não podemos ser como alguns cristãos querem ser hoje, de ter sua fé baseada somente no Novo Testamento. Eu costumo dizer que nossa fé ela é canônica. Canônica quer dizer que ela envolve toda a Bíblia. Nós não podemos ler o Novo Testamento sem pensar nas coisas que o Antigo nos ensina. Por que vocês acham que Deus ensinou o povo de Israel no Antigo Testamento sobre um templo? Um lugar onde Deus habita, um lugar onde Deus está, onde você vai para se encontrar com Deus. Por que vocês acham que Deus ensinou o povo a sacrificar um cordeiro, a derramar sangue para purificar pecados, para perdoar pecados? Por que vocês acham que Deus instituiu sacerdotes e sumos sacerdotes? Tudo isso são símbolos, são imagens que iam ensinando ali as pessoas a entenderem mais ou menos qual era o plano de Deus na vida do seu Filho Jesus. Sabe quando você quer explicar uma coisa para alguém que não tem capacidade de entender ainda, uma criança, por exemplo, você geralmente vai explicando de uma forma muito lúdica, né? Você vai usando imagens, vai contando uma historinha, você vai inserindo ali símbolos e fala, tá vendo, filho? Assim como você está entendendo isso, você pode aplicar para isso aqui também. Né? Você, de uma forma lúdica, ensina algo complexo. Foi a mesma coisa que Deus fez. Né? Deus nos tratou como seus filhos, como crianças. Ele foi nos ensinando imagens, símbolos, trazendo coisas para a cultura judaica que iam formando na mente deles o entendimento de uma fé madura, de como Deus quer se relacionar conosco, para quando Jesus viesse, o que deveria acontecer? É por isso que a gente sacrificava o cordeiro, porque ele é o cordeiro de Deus. É por isso que a gente tinha que derramar o sangue e aspergir nas pessoas, porque o sangue que Jesus derramou também veio para nos purificar dos nossos pecados. É por isso que tinha um sumo sacerdote que representava o povo diante de Deus, porque Cristo também representou a humanidade diante de Deus, levando sobre ele nossos pecados. Então é por isso que Jesus disse que não veio abolir o Antigo Testamento. Eu não vim jogar fora, pelo contrário, toda a advertência que lá existia, eu vim corrigir. Tudo aquilo que estava errado, eu vim fazer direito. Tudo aquilo que foi prometido, eu sou o cumprimento. Tem um teólogo chamado John Charles Ryan, ele fala uma frase muito bonita que eu li quando eu estava estudando sobre essa passagem, né? Ele diz, e cabe muito aqui para os irmãos que vivem, né, em contato com a natureza. Ele diz que o Antigo Testamento é como se fosse o botão de uma flor. Sabe quando a flor brota, fica aquela bolinha? E ali dentro tem um potencial de beleza incrível, guardado, mas ainda está fechado. Mas o Novo Testamento é essa flor, esse botão aberto. Então, enquanto o Antigo Testamento tinha todo o potencial da beleza do Evangelho, o Novo Testamento traz essa beleza aberta, explodida, né? Exposta para todos nós podermos ver e nos alegrar com ela. Então, por isso que Jesus não veio abolir, ele veio cumprir. Mas por que ele veio cumprir? Justamente para que essas leis não fossem mais necessárias para que a gente fosse salvo. A lei, meus irmãos, no Antigo Testamento, ela era apresentada como um requisito para as pessoas serem salvas. É por isso que Deus exortava tanto o povo. Vocês se desviaram de mim, vocês se afastaram de mim, vocês estão distantes daquilo que eu propus para vocês, do meu plano para vocês. Voltem, abandonem suas práticas, abandonem seu pecado, abandonem sua maldade, voltem para os meus caminhos. Por quê? Porque essa era a forma de mostrar que o povo era fiel a Deus, que eles temiam a Ele. Então, quando Jesus veio e cumpriu toda a lei, Jesus conseguiu fazer o que homem nenhum tinha conseguido fazer até agora. Porque todo homem, todo ser humano da história da humanidade, até Jesus, sempre falhava em alguma coisa. Sempre obedecia um pouco e desobedecia depois. Né? Depois obedecia, depois desobedecia. Outros só desobedeciam. Mas ninguém nunca obedeceu de forma perfeita, 100%, sem falhas. Só Jesus. E por que ele fez isso? Porque Deus, meus irmãos, tinha essa vontade de ver um homem fiel, de ver um homem obediente a Ele, um homem que não o traísse, que não desse as costas para Ele.
Porque o que nós fizemos suscitou, levantou em Deus sua ira. Sabe quando seu filho lhe desobedece? Quando ele faz uma coisa que você mandou ele não fazer, o que é que a gente sente? Ira. O que é que satisfaz nossa ira? Disciplina. Consequências. Se você vê seu filho aprontando e ele não sofre nenhuma consequência, você fica inquieto. Para você aquilo ali está errado, alguma coisa, ele precisa perder alguma coisa. Ele precisa ser punido de alguma forma, porque a ira só é satisfeita com a consequência diante daquele que desobedeceu. Então, quando nós pecamos contra Deus, a ira de Deus se acendeu contra nós e ela continuou acesa, continuou viva diante de nós, e Ele estava esperando para sua ira ser satisfeita, porque Deus é justo, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então a sua ira precisava ser satisfeita, e ela foi satisfeita como? Com a morte de Cristo. Jesus veio e obedeceu 100% para que Ele falasse: pronto, Senhor, pode ficar em paz agora. Alguém conseguiu cumprir o que o Senhor mandou, e o meu cumprimento, a minha obediência pode colocar em cima deles também. Eu sofro a consequência do pecado deles, e eles ganham a consequência da minha obediência, a vida eterna. Então isso é cumprir. Se nós tivéssemos que depender da nossa obediência para sermos salvos, meus irmãos, nós todos estaríamos condenados ao inferno, porque nós falhamos o tempo todo. Mas graças a Deus, Ele mesmo veio, fez carne, habitou entre nós e fez o que nenhum de nós conseguiu até então. Foi fiel a Deus até o fim, do início ao fim da sua vida. Não teve nada pelo que Deus pudesse olhar para ele, apontar o dedo e acusá-lo e condená-lo, a não ser o pecado que era nosso. Então, por isso que Ele não veio abolir, Ele veio cumprir. E no versículo 18, Ele continua dizendo: eu lhes digo a verdade. Preste atenção, toda vez que Jesus fala isso, né? Ou em verdade digo a vocês, eu lhes digo a verdade, ele fala assim: olha, eu vou lhe dar a real agora, né? Esteja atento. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei vai desaparecer, até que todas as coisas se cumpram. Tem algumas Bíblias que falam assim: nem um i ou nem um tio, né? vai desaparecer da lei. O i e o tio é porque na nossa língua portuguesa são os menores símbolos, né? São os mais curtinhos, né? Um pinguinho ali, um pontinho. O i é a menor letra, o tio é um risquinho assim pequenininho. Mas ele está querendo dizer que enquanto, sabe quando você diz assim, nem que a vaca tosca, eu vou fazer, sabe quando é que eu vou lhe dar isso? No dia de São Nunca, quando chover canivete, né? São expressões para dizer que nunca vai acontecer, né? Quando Jesus disse que os céus e a terra passarão, não quer dizer necessariamente que eles vão passar. É como se Jesus estivesse falando: sabe quando é que Deus vai abandonar a menor porção que seja dos seus mandamentos? Nunca. Sabe quando é que Deus vai falar: olha, deixa eu saber de esse mandamento que eu dei, deixa para lá. Pode deixar para lá. Você não consegue obedecer mesmo, não consegue cumprir, então deixa de lado, vamos tirar as partes que você tem mais dificuldade de fazer. Deus nunca vai fazer isso, porque a sua lei é perfeita. Seus mandamentos são perfeitos e tinham um propósito muito específico: manter o homem na linha. Até que Cristo viesse, até que Jesus se manifestasse, a lei de Deus, a própria Bíblia diz isso para a gente, né? Que a lei serviu como um aio. Aio é uma pessoa que, antigamente, hoje em dia não existe mais isso, né? Mas as pessoas que tinham dinheiro, né, quando tinham seus filhos, contratavam pessoas, seria quase como se fosse uma babá, digamos assim, né? Era alguém para cuidar da criança, para conduzir a criança por caminhos certos, caminhos de obediência, não deixar que ela fizesse nada que fosse prejudicar a própria vida dela, até que ela se tornasse grande o suficiente para entender, até que ela ganhasse maturidade de entender o que é bom e o que é errado para ela, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Então, a lei, Deus diz para a gente nas Escrituras que ela serviu como se fosse uma babá. A gente ali, uma criança pequena, aprontona, desobediente, e a lei vinha fazendo aqui: não, tira o dedo aí, vem para cá, volta, né? Aí ajustando nossa rota e ajustando o nosso caminho. A gente se desviava para a direita, ela puxava a gente para cá. A gente se desviava para a esquerda, ela trazia a gente de volta, para não deixar a gente se desviar do lugar seguro da obediência a Deus. A lei servia para isso, para estabelecer limites. Não é isso que nós fazemos com nossos filhos também? Quando você diz não toque aqui, você está estabelecendo um limite. Esse limite serve para quê? Para seu filho ter uma vida infeliz? Limitada? Serve para a sua segurança.
Porque você ama ele que você colocou aquele limite. Porque você sabe que se ele passar, ele vai ser prejudicado. Deus não queria, meus irmãos, que a humanidade se destruísse nos seus pecados. Por isso ele nos deu a lei. E Jesus disse, não pensem que Deus vai abrir mão dessa lei simplesmente porque vocês não conseguem obedecer. Ainda que os céus e a terra passem, a lei de Deus é perfeita. Ela foi inspirada por Ele, ela foi dada por amor, por cuidado. Então não pense que Deus vai simplesmente descartar. Muita gente acha que todos os ensinamentos que nós encontramos no Antigo Testamento perderam seu valor hoje só porque Jesus já veio, já foi manifesto para nós, que eles não servem mais para nada, que a gente não pode mais tirar lições dos mandamentos que foram escritos há tanto tempo atrás. Falar assim, não, isso aí foi com uma cultura muito longe, foi tempos atrás, a humanidade era outra, a sociedade era outra, a cultura era totalmente diferente da nossa. Então essas coisas não servem mais para nós. Mas a lei de Deus, o que está escrito no Antigo Testamento, são palavras inspiradas. Foi escrito por homens falhos? Foi escrito por homens pecadores como eu e você? Foi. Mas foram divinamente inspirados, de tal forma que o seu pecado e a sua falha, as suas imperfeições, não atrapalhou o plano de Deus de expressar a sua palavra. Deus usou esses homens de uma forma tal que as suas imperfeições não ficaram manifestas no que eles escreveram. É por isso que a gente diz que a Bíblia é inspirada. Quando fala assim, não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. É verdade. Realmente ela foi escrita por homens. Mas esses homens estavam sendo influenciados pela inspiração divina. Deus estava atuando no coração e na mente deles, que eles nem mesmo eles sabiam às vezes, que eles estavam escrevendo algo tão importante. Sem perceber, escreveram documentos que chegaram para nós hoje, milênios depois. Isso é uma obra sobrenatural, meus irmãos, algo que foi escrito há tanto tempo atrás, ser preservado, ser guardado dessa maneira, moldar gerações, moldar uma sociedade por inteira. Quantas nações não foram construídas baseadas nos princípios que estão expostos na palavra de Deus? Muitos deles do Antigo Testamento. Então o que é que a gente tem que fazer como cristãos? Temos que olhar o Antigo Testamento, mas à luz da revelação de Jesus. Porque tem muita gente que cai no erro de querer aplicar o Antigo Testamento da mesma, literalmente, tudo do jeito como está lá. Mas nós não somos só judeus é que fazem isso. Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, somos povo da nova aliança. Então nós temos que olhar para o Antigo Testamento da mesma forma como Jesus olhou. Nós temos que estudar, nós temos que valorizar, nós temos que ensinar, tratar o Antigo Testamento como palavra de Deus, colocar na nossa mais alta conta, viver até os seus princípios que estão ali, mas sempre em conformidade com o que Jesus ensinou no Novo Testamento. A gente não pode viver só do Antigo, mas também não dá para viver só do Novo. É preciso dos dois, né? Por isso que a nossa Bíblia tem eles dois, né? Nós temos que usufruir, tirar proveito de tudo aquilo que está nela. E aqui no versículo 19 diz o seguinte: portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Com essas duas verdades em mente, de que Jesus veio cumprir à risca tudo que o Antigo Testamento ordena e profetiza, e de que a palavra de Deus é eterna e proveitosa, que foi o que nós acabamos de falar, baseado no versículo 18, Jesus chega a duas conclusões. E é por isso que ele começa dizendo, portanto. Portanto significa o quê? Assim, concluindo, né? Baseado em tudo isso que a gente já falou até agora, baseado nessas duas ideias que eu acabei de apresentar para vocês, que eu não vim abolir a lei, e de que Deus não vai abandonar a sua lei, simplesmente porque ela é preciosa, é valorosa para Deus. Eu concluo para vocês, ele chegou a duas conclusões. A primeira é que quem desobedecer o menor detalhe da lei, e ainda por cima ensinar outros a fazerem o mesmo, não tem valor nenhum no reino de Deus, no reino que Cristo veio estabelecer. Vocês lembram que eu falei no instante que a lei tinha mandamentos? Aliás, isso não acabei não falando. Mas a lei era dividida em duas seções. A lei tinha vários mandamentos, né? Faça e não pode, não pode. Faça e não faça. Uma parte deles eram tratados como leis cerimoniais. E outra parte eram leis morais. O que eram leis cerimoniais? Eram mandamentos que estabeleciam como o homem tinha que se relacionar com Deus. Deus falou assim: toda vez que vierem se apresentar diante de mim, tem que estar purificados. Não podem estar doentes,
não podem ter tido contato com pessoas que morreram, não podem ter tocado em um bicho morto, não pode estar ensanguentado, sua roupa não pode estar suja. Tinha uma série de critérios para as pessoas participarem do culto a Deus. O nome dessas leis eram leis cerimoniais. Sabe quando a gente fala aqui na igreja, né? Você não pode estar aqui sem camisa, você não pode estar aqui de biquíni no culto, né? São leis cerimoniais também, né? São formas de culto, não estão na palavra de Deus, mas é para regular, né? Para colocar ordem na coisa. Senão, se deixar solto, né? O pessoal vem de qualquer jeito. A gente não pode ser rígido demais, né? Eu acho que tem coisas que são exageros, mas também a gente não pode liberar demais, porque é preciso haver ordem. Deus também tratou o seu povo com ordem. Ele falou: a forma certa de me adorar é essa. São as leis cerimoniais. Mas também tinha outra parte da lei, as leis morais. O que eram as leis morais? Eram os mandamentos que diziam a forma como Deus queria que você vivesse. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Não cobiçarás a mulher do seu próximo, não darás falso testemunho, né? Não minta. Então, tudo isso são mandamentos do quê? De comportamento, mandamentos morais. Agora, o interessante é que você já viu em algum lugar uma ordem de Jesus dando no Novo Testamento? Você já viu alguma ordem sendo dada por ele para a gente continuar fazendo sacrifício de animais? Você já viu em algum lugar do Novo Testamento alguma ordem, uma determinação de Jesus falando: olha, para você adorar a Deus, você tem que estar num determinado lugar, num determinado dia, numa determinada hora, vestindo uma determinada roupa? Existe isso no Novo Testamento? Não existe. Isso seriam ensinos o quê? Cerimoniais ou morais? Cerimoniais, porque está regulando o seu culto, regulando como você se relaciona com Deus. Jesus Cristo já ensinou isso alguma vez? Nunca. Nunca você vai ver isso no Novo Testamento. Por isso, quando Jesus diz que quem desobedecer até o menor detalhe da lei, ele não está se referindo a leis cerimoniais, porque as leis cerimoniais ele cumpriu. E nós agora, porque ele cumpriu, não precisamos mais das leis cerimoniais. Contudo, você já viu Jesus advertindo as pessoas acerca do seu comportamento alguma vez? Você já viu ele dizendo para as pessoas o que as práticas que elas devem deixar e quais práticas eles devem adotar? No Novo Testamento inteiro. Então, baseado nisso, nós podemos entender que Jesus, quando diz que quem desobedecer o menor detalhe da lei, ele não está tratando das leis cerimoniais, porque ele nunca cobrou isso de nós. Ele está tratando das leis comportamentais, das leis morais. A gente vê Jesus repreendendo alguém por não cumprir leis cerimoniais? Não vemos. Pelo contrário, a gente vê ele criticando os líderes religiosos da época, os que se diziam crentes, né? Os que se diziam conhecedores, detentores do conhecimento da palavra de Deus. Jesus repreendia eles várias vezes por eles se preocuparem demais em obedecer às leis cerimoniais, mas desprezarem as leis morais. Eles se preocupavam com a forma do culto, mas não se preocupavam com o interior deles. Eles se preocupavam com questões estéticas. Sabe o que isso quer dizer? Que os crentões ali da época, os fariseus, os mestres da lei, os rabinos, os escribas, toda aquela galera ali que era tida como se fosse, hoje em dia seriam os pastores, né? Seriam os pastores, os diáconos, os apóstolos. Tem gente por aí que se diz apóstolo, né? Então todos esses títulos que hoje a gente considera títulos altos dentro da nossa fé, naquela época eram os rabinos, os mestres da lei, os escribas, né, os fariseus. Eles se preocupavam muito com as coisas que eram vistas somente do lado de fora. Eles se preocupavam se a roupa deles estava limpa para poderem cultuar a Deus. Eles se preocupavam, eles não queriam que ninguém doente se aproximasse deles. Eles não queriam que ninguém que tivesse ensanguentado sequer chegasse neles. Eles não tocavam em animais mortos, eles não queriam se sujar, eles não queriam comer as coisas que eram proibidas na lei, porque eram leis cerimoniais também. Por quê? Porque essas coisas iam tornar eles cerimonialmente impuros. E de acordo com a lei, eles não iam poder se relacionar com Deus. Só que eles muitas vezes cumpriam todas essas coisas e aí continuavam sendo hipócritas, mentirosos, gananciosos, egoístas, pensavam só neles mesmos. Eles não queriam saber se a outra pessoa diante deles estava bem, eles só queriam saber se eu estou bem. Se você não está bem, o problema é seu, cada um cuide da sua vida. Ou seja, eles se preocupavam com a religião só que era vista do lado de fora.
Eles se preocupavam em obedecer os mandamentos que só os que as pessoas conseguem ver que eles estão obedecendo. As pessoas que olham de fora sabem dizer se você está cumprindo ou não os mandamentos cerimoniais, porque você vai ver que sua roupa está limpa, vai ver que você não está doente, vai ver que você está no lugar certo, está bem comportado. São leis que são vistas do lado de fora. Os fariseus e os mestres da lei se preocupavam só com isso. Mas o coração deles era tomado de corrupção, tomado de ganância. Os mandamentos que só ele e Deus iam saber se eles estavam cumprindo, eles desprezavam. Meus irmãos, isso é um absurdo. É uma forma impossível de você se relacionar com Deus. Porque Deus não muda só o nosso exterior. Deus não muda só a forma como você se comporta do lado de fora. Deus muda nosso coração. Deus muda por inteiro. Aqueles homens, eles faziam de tudo para passar uma imagem de obediência, de santidade. Eles se vestiam bem, andavam com o rolo das escrituras, que não era livro, não era uma Bíblia, né? Era um papelzão assim, que escrevia a palavra de Deus, enrolava tudo, e eram os pergaminhos, né? Eles andavam com aquilo ali debaixo do braço, para cima e para baixo. Eles andavam com o versículo escrito eles escreviam num pedacinho de tecido e grudavam na testa, assim, colavam, para dizer que a palavra de Deus estava ali, assim, a palavra de Deus está na minha mente, a palavra de Deus está comigo o tempo inteiro. Então eles se preocupavam de fazer orações com palavras bonitas, no meio do povo, em alta voz, para todo mundo ver como eles oravam bem, todo mundo vê a sua eloquência, todo mundo vê que eles eram pessoas tementes, e as pessoas, quando viam eles de fora, com certeza falavam: rapaz, ali realmente é um homem que tem a Deus, viu? Ali com certeza tem alguém que é crente, é aquela pessoa ali. Só que o problema é que esses mesmos crentões estavam entregues à hipocrisia, à mentira, à ganância e ao egoísmo. Eles se preocupavam somente com a imagem que eles vendiam, com o que as pessoas achavam deles, mas eles não se preocupavam com como Deus me vê quando Ele olha para mim. Isso, meus irmãos, é uma deturpação muito grande. E se a situação não fosse ruim só por isso, os mestres da lei, os fariseus, ainda ficavam inventando várias interpretações malucas da palavra de Deus. Eles criavam mandamentos que não existiam na palavra, da cabeça deles mesmos. E pior, ainda ficavam ensinando para as pessoas como se fosse a palavra de Deus. Eles pegavam, quer ver um exemplo? Lá, um dos 10 mandamentos é que nós devemos guardar o dia do Senhor. Porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. E Ele deu uma ordem para o seu povo. Ele falou: olha, respeitem o dia do descanso. Meus irmãos, se isso precisava ser uma ordem, um mandamento, é porque com certeza nós teríamos dificuldade de cumprir isso. Muitos de nós não temos esse dia. Nós trabalhamos, nós estamos fazendo coisa todos os dias da semana, sem parar, o tempo inteiro. Nós não tiramos um dia especificamente para nos voltarmos para Deus. Um dia específico, não precisa ser necessariamente no sábado, né? Porque os judeus fazem isso, né, sempre no sábado. Os adventistas pegaram isso deles, né, obedecendo a lei. Então muita gente se preocupa muito em, às vezes, ver que está obedecendo ali o dia, e inventaram que nesse dia você não podia fazer nada. Nesse dia do sábado, os judeus ensinavam que você tinha que ficar sentado, parado, praticamente, né? Você podia até andar ali pela sua casa, mas você não podia andar, tipo assim, 100 metros. Andou 100 metros, já está fazendo trabalho, já está se esforçando demais. Você tinha que ficar no entorno da sua casa ali, do quarto para o banheiro, do banheiro para a sala, mas orando, lendo a palavra de Deus, pensando sobre a palavra de Deus, fazendo coisas que agradem a Deus. Os judeus interpretavam assim: se alguém morrer, algum vizinho estiver precisando de socorro, não dá, porque é sábado, é dia do Senhor. O dia do Senhor é só para o Senhor, o outro que se vire. Se seu bicho cair na vala, deixe ele lá, se for no sábado. Se for segundo, ele tem de domingo a sexta, para cair no buraco. Ele quis cair no sábado, o problema é dele. Deixa ele lá, se morrer, morreu, é consequência da desobediência dele. Tudo isso, meus irmãos, foi inventado em cima de um mandamento de Deus. Deus só disse: tirem um dia dedicado a mim. Tirem um dia para descansar, para repor as forças de vocês. Vocês também precisam de descanso. Mas em cima disso, colocaram mais um monte de leis, mais um monte de ordenança. É o quê? O significado de Shabbat? Sábado, descanso. Sábado significa descanso. E aí
os judeus eles ainda ensinavam isso para as outras pessoas. Era por isso que quando Jesus curava no sábado, ele só faltava infartar. Dava uma crise, eles entravam em choque. Falavam assim, como é possível alguém que diz conhecer a palavra de Deus, curando gente no sábado? Cure amanhã. E Jesus perguntou, vem cá, se uma ovelha de vocês cair no buraco no sábado, vocês vão esperar o domingo para tirar? Por quê? Porque Jesus estava desobedecendo a lei de Deus? Não. Quando curou no sábado? Não, ele estava desobedecendo a lei dos homens. Essa lei dos homens, Jesus desobedeceu por completo. Mas a lei de Deus, ele cumpriu por completo. Meus irmãos, é isso. Por acaso, essas leis inventadas por homens, lembram vocês algum caso dos nossos dias, onde as pessoas andam inventando mandamentos que não são bíblicos e pregam como se eles tivessem vindo diretamente do trono de Deus? Pregam que quem não obedece a esses mandamentos, que não estão nas escrituras sagradas, estão em pecado, já com o pé no inferno. Acharam que corria sua vida urgente, né? A mulher não pode usar calça comprida. Isso é o quê? A mulher não pode usar brinco ou andar de cabelo solto. Isso é o quê? Homem não pode usar short de jeito nenhum. Isso é o quê? Doar sangue é pecado. É proibido comer carne, tomar café. Se não batizar a criança quando ela nasce, ela vai para o inferno, ela vai ser atentada. Não vai ser uma criança tranquila. Tudo isso, meus irmãos, é o quê? Doutrina de homens. Tudo isso são ensinamentos humanos que vieram da cabeça, sabe Deus de quem? E essas coisas não salvam ninguém, mas podem levar quem ensina essas coisas para o inferno. Porque quem diz essas coisas são homens e não são mandamentos de Deus. Quem diz que essas coisas são palavras de Deus está distorcendo sua palavra. E quando distorce, a desobedece. E Jesus disse que quem desobedecer qualquer coisa da lei é o menor no reino de Deus. O menor no reino dos céus. O que é ser o menor no reino dos céus? É não ter lugar lá. Essa palavra é uma palavra de condenação. Jesus está dizendo que pessoas que distorcem a sua palavra, que inventam mandamentos e colocam esses mandamentos no mesmo peso daquilo que as Escrituras ensinam, não tem lugar no reino de Deus. Se você é importante aqui na terra, não interessa. Você podia ser bispo, apóstolo, dono de igreja, podia ser dono de uma rede de milhares de igrejas, não me interessa. Se você distorce a palavra de Deus e ainda ensina as pessoas a viverem de forma distorcida, se você é importante na terra, você não vale nada no reino de Cristo. Jesus está fazendo uma crítica dura para os mestres da lei e para os fariseus. Falou assim, vocês podem ser importantes aqui, mas enquanto vocês estiverem distorcendo a palavra de Deus, ensinando as pessoas também de forma distorcida, vocês nunca vão ter lugar no meu reino. Essa é a primeira conclusão. Lembra que eu falei que Jesus chegou a duas conclusões, né? Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo será considerado o menor no reino de Deus. E aí ele vem com a segunda conclusão, mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. A segunda conclusão, meus irmãos, é que só quem se preocupa primeiro em garantir que está vivendo em obediência à palavra de Deus e não aos ensinamentos dos homens, para aí sim poder ensinar outras pessoas a viverem da mesma forma, essa pessoa será grande no reino de Deus. Quem ensina precisa primeiro viver a doutrina. Quem ensina precisa primeiro garantir que o que você está ensinando, você está praticando. Porque se você pede, você ensina coisas que você mesmo não vive, você está sendo um hipócrita. Você está sendo um mentiroso. Isso é um comportamento de pessoas que não têm lugar no reino de Deus. Mas, se você tem o entendimento claro, correto, se você garante, primeiro, antes de eu pedir isso dos outros, deixa eu ver se eu estou cumprindo. Antes de eu descer o sarrafo nas pessoas que estão diante de mim, deixa eu ver se eu me colocar na balança, se eu vou ser achado em falta ou se eu vou ser considerado obediente também. Aí sim, depois você pode ensinar. Porque quem fazia isso de ensinar o que eles mesmos não viviam eram os mestres da lei e os fariseus. Por isso que Jesus chamou eles de hipócritas, raça de víboras. Nós não queremos que Deus nos chame assim, meus irmãos. Com certeza, eu tenho certeza absoluta disso. Você pode até não saber disso, mas você não vai gostar se Deus olhar para você e lhe chamar de hipócrita, de mentiroso. Sabe o que quer dizer hipócrita? Ator. Ator é o quê? Ele passa uma imagem de uma coisa que ele não é. É o trabalho dele, né?
Ele vende a imagem de um personagem. Esse personagem, às vezes, ele é um personagem feliz, mas o ator é uma pessoa triste. Às vezes é um personagem tímido, mas o ator é uma pessoa extrovertida. Mas ele é tão bom no que ele faz, que ele consegue vender essa imagem para as pessoas a ponto de elas acreditarem que aquela é a verdade dele. Os crentes hipócritas são esses. Eles vendem uma imagem de santidade. Mas por dentro, eles não são sequer filhos de Deus. Eles podem enganar aqueles que estão ao seu redor, mas eles não enganarão o Senhor. Então, meus irmãos, esse é um alerta que vale para nós também. Então garanta, antes de você querer pedir obediência para as pessoas da palavra de Deus, garanta que você está obedecendo. Garanta que o seu coração está no lugar certo, para que você não seja contado entre os hipócritas, entre os mentirosos. E veja que Jesus fala que quem obedecer e ensinar a palavra de Deus da forma correta, ele não diz que vai ser o maior no reino dos céus. Ele diz que vai ser grande no reino dos céus. Por que ele não diz o maior? Porque no céu não tem competição para ver quem Deus ama mais. Não tem competição para ver quem está mais perto de Deus e quem está mais longe. Ele diz grande, porque de fato uma vida de obediência, uma vida de santidade vai te dar uma satisfação maior no reino de Deus. Vai te dar um galardão maior. A Bíblia chama isso de galardão, é como se fosse um prêmio, né? Uma vez eu ouvi uma explicação que eu achei interessante. Fala assim, no céu é como se todo mundo tivesse, digamos assim, que o nível de alegria é medido por um copo, né? Que está todo mundo com um copo na mão. Todo mundo vai estar com um copo cheio até a tampa. Que se cair uma gota mais, ele transborda, vai estar totalmente cheio, cheio de alegria. Só que uns vão estar com um copo americano, outros vão estar com uma taça, outros vão estar com uma jarra. Porque uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de sacrifício, Deus vai honrar essa vida que você viveu. Não pense que isso vai ser à toa. Isso não vai garantir sua salvação, mas com certeza vai te trazer uma satisfação maior. Por isso, garanta que você está obedecendo antes de pedir. Garanta que você está vivendo uma verdade antes de querer que os outros vivam essa verdade também. E aí no versículo 20, para a gente concluir, Jesus termina dizendo, eu os advirto. Outra coisa importante, né? Onde Jesus está chamando nossa atenção para algo que nós corremos o risco de errar. A menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. Jesus aí, meus irmãos, está fazendo uma crítica muito dura, muito direta para os mestres da lei e dos fariseus, e ao mesmo tempo está usando a vida deles como exemplo para ensinar aos seus discípulos. Lembra que o Sermão do Monte ele está falando ali com os seus discípulos, né? E os mestres da lei e os fariseus provavelmente estavam ali por perto, ouvindo tudo, né? Deixa eu ver o que é que esse cara está ensinando aqui. Jesus está falando para os seus discípulos, falando, olha, se a justiça de vocês não superar em muito a justiça deles, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Com certeza, meus irmãos, nenhum de nós gostaria de ser usado como exemplo do que os filhos de Deus não devem ser. Eu falo assim, olha meus irmãos, não sejam igual aquele homem ali. Aquilo ali é um exemplo de um homem que não está nem aí com a palavra de Deus. Um exemplo de um homem que quer viver de acordo com suas próprias paixões. Ia ser uma pessoa infeliz, coitado. Mas Jesus está usando esses mestres da lei e fariseus como exemplo de uma vida que não deveria ser vivida. Por isso que é uma advertência, porque facilmente nós podemos nos tornar igual a eles. Facilmente nós podemos fazer as mesmas coisas que eles fazem. Os mestres da lei, os fariseus, eles torciam a palavra de Deus, inventando um monte de coisa da cabeça deles. Eles oprimiam o povo com um discurso legalista. Legalista significa que você só se preocupa se a pessoa está obedecendo ou não. Sabe quando você fala assim para a pessoa, falou, sei lá, a pessoa chegou aqui de sandália. Fala, meu irmão, no culto aqui é só de sapato, viu? Pés expostos não é aceito aqui na nossa igreja. Ah, meu irmão, mas meu sapato rasgou quando eu estava vindo aqui, o solado soltou, eu só tinha essa sandália. Eu falei, eu não quero nem saber. O problema é seu. Isso é legalismo. Eu pedi uma obediência fria, que não se preocupa com a circunstância, não se preocupa com a humanidade, não se preocupa com a condição da pessoa. Deus não pede uma obediência fria, uma obediência robótica, que Ele só quer que você, não interessa como você vai obedecer, Ele só quer que você obedeça. Não é assim. Obedecer é importante, é claro, mas Deus também conhece nossas imperfeições e fragilidades. Os fariseus, eles cobravam a obediência robótica das pessoas. Eles não estavam nem aí para a condição delas, eles só queriam que elas obedecessem. Eles ficavam ostentando uma santidade que era só do lado de fora.
Uma justiça que era somente externa, mas o coração deles estava totalmente apodrecido pelo pecado. Cuidado, meu irmão, com quem quer passar a imagem de ser mais santo do que todo mundo. E mais cuidado ainda se você for essa pessoa. Se você quer passar para as pessoas que elas são menores do que você tem algo que elas não têm, que você é melhor do que elas por isso. Tudo isso pode te levar a se tornar semelhante a um fariseu, a um mestre da lei. Cuidado se você está incorrendo nesse erro. Jesus estava dizendo aqui que quem busca ser santo só do lado de fora, negligenciando como seu coração está fora do reino de Deus, condenado ao inferno. Jesus não quer saber se sua santidade é do lado de fora, em primeiro lugar. Ele quer primeiro saber como é que está o seu coração. Jesus quer saber primeiro como está o seu interior. O que é necessário para entrar no reino de Deus não é ficar ostentando santidade por aí, mas é ser pobre de espírito. Não é ficar se gabando da sua justiça, mas é chorar pelo seu pecado. Não é ser arrogante, fazendo exigências para todo mundo e determinando o que é que a vida precisa te dar. Falar assim, eu não aceito essa condição na minha vida, eu não aceito que eu não alcance meu sonho, não alcance meus objetivos. Não é assim que você vai entrar no reino de Deus. É sendo manso. Não é tendo fome de elogios e aplausos, mas é tendo fome e sede da justiça de Deus. Não é sair oprimindo todo mundo que não é crente, mandando eles para o inferno. É sendo misericordioso. Não é vendendo a imagem de pureza que é só por fora, é sendo puro principalmente no seu coração. Não é ficar ferindo as pessoas com legalismo que humilha, é sendo um pacificador. Não é sair criando briga em nome de Deus, mas é se dispondo a sofrer por causa da justiça dele, se preciso for. Não é tendo o nome de Jesus escrito na sua camisa, andando com a Bíblia debaixo do braço. É primeiro se arrepender dos seus pecados, crendo na verdade do sacrifício de Jesus por você e tendo os mandamentos dele escritos no seu coração. Só assim, meus irmãos, nossa justiça vai superar em muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, daqueles que são crentes só do lado de fora, e não vai fazer com que Deus feche a porta do céu na nossa cara e diga que nunca nos conheceu quando a gente chegar lá. Então essa é uma advertência que nós não podemos esquecer. Quando você quiser obedecer só do lado de fora, pense primeiro em como está do lado de dentro, para você não ser contado entre aqueles que Deus vai chamar de falsos, hipócritas e dizer que não tem lugar no seu reino. Amém? Eu queria concluir esse nosso momento celebrando a ceia do Senhor. Eu queria concluir esse momento da gente recordando a importância daquilo que Jesus fez por nós. O sacrifício de Jesus, meus irmãos, não foi para que nós pudéssemos ter somente a imagem que as pessoas têm de nós transformada. Na verdade, é o que menos importa. Menos importa como as pessoas me veem. Mais importa é como Deus me vê. E se Deus olha para mim e ao invés de me ver, vê o seu filho, com certeza as pessoas que vão estar de fora vão ver também que eu não sou mais a mesma pessoa. Sim. A santidade de um coração transformado, você querendo ou não, é colocada para fora. As pessoas de fora percebem, mesmo que não percebam por completo, mas elas vão ver que existe faísca de Deus ali. Lembra que quando a gente estudou sobre ser luz do mundo, né? A luz a lua não escolhe brilhar ou não brilhar. Se a luz do sol bate nela, ela brilha. A mesma coisa com a glória de Deus, com a santidade dele. Quando ele compartilha conosco sua santidade, quer queira, quer não, você vai brilhar a santidade dele também, se você teve realmente sua vida transformada pelo Senhor. Então vamos agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus, vamos agradecer a Ele por ter se entregado por nós, por ter feito por nós aquilo que nós mesmos não poderíamos fazer. Então, se você é um crente em Cristo Jesus, se você passou pelo batismo nas águas, se você entende que faz parte do corpo de Cristo, se você entende que está vivendo aqui em comunhão com seus irmãos e irmãs, com pessoas que você ama e que amam você também, pessoas com quem você não tem nenhuma desavença, se você entende que você, sabe isso que Jéssica falou no começo, né? Se você for apresentar sua oferta a Deus e lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe tudo, pare tudo. Deus não vai querer essa oração, Deus não vai querer esse culto. Ele quer primeiro que você vá se resolver, porque a celebração da ceia é a celebração da unidade do corpo de Cristo. Então, se você não resolve seus problemas com alguém, você não está celebrando esse corpo, você talvez nem entenda como é que esse corpo funciona. Então, vamos dar graça, eu vou pedir que você se coloque de pé, você que vai participar desse momento, para que você possa receber aí